Oi, meu nome é Thaís Maciel, eu sou jornalista. Eu parei tudo que eu tava fazendo hoje pra conversar com vocês de uma pauta que não tem como passar sem verbalizar a nossa posição em relação a isso. E agora saiu um vídeo do anestesista que foi preso por abusar do corpo de uma mulher grávida, em pleno trabalho de parto, dentro de uma sala de cirurgia, prestes a dar à luz para um bebê. É um dos momentos mais delicados da vida de uma pessoa. E a prisão em flagrante dele foi filmada, né? E saiu em vários jornais. E quem denunciou, suspeitou e fez o vídeo para provar que esse cara é um bárbaro foram as enfermeiras mulheres, desconfiando do comportamento desse sujeito. Causa repúdio, mas é um fato que isso é normal quando a gente fala sobre abuso do corpo de outra pessoa. É uma situação sexista. O que é o sexismo? É qualquer expressão, atitude, palavra, imagem ou gesto, qualquer coisa especificamente em relação a um gênero. Algum ato que viole algum gênero específico. Porque o problema desses crimes, a maioria das vezes, são com homens. Não vou dizer que são só homens com mulheres, porque em muitos lugares também são homens com homens, mas os abusos em relação ao corpo das pessoas, na maioria das vezes, vem de homens. Não tô falando que são todos os homens, tem muitos homens também que são do bem e que estão a favor dessa causa e que têm o respeito como base do caráter, como base da ética, né, que tá enraizada dentro do próprio coração. Eu comecei a refletir, se não forem todas, quase todas as mulheres têm uma história ruim para contar ou para se lembrar em relação a abuso, a assédio, abuso de todas as formas, mesmo que não chegue às vias de fato. O abuso é quando ultrapassa o ponto de direito e aquela pessoa se sente corrompida de alguma forma. Nunca fui violada sexualmente, mas já me senti constrangida, já me senti fraca e a maioria das vezes eu sinto medo. Medo é um sentimento predominante na vida da maioria das mulheres. Tipo, só de você ser mulher já é um estado de medo. Já naturalmente você é conduzida para sentir medo, desde a nossa criação, quanto para tudo que a gente olha ao nosso redor, sabe? E também pelas coisas que já nos aconteceram. Não tô falando que não pode acontecer o abuso no corpo de um homem, mas isso não é um problema cultural da nossa sociedade, por mais que aconteça, né? Vou contar agora um caso que aconteceu num carnaval com o Pedro. Olha como que fez ele refletir sobre isso ser normal para mulheres e não para homens. No carnaval, muitas pessoas se acharem no direito de tocar o corpo de outra pessoa, todo mundo, mesmo a pessoa não tendo dado esse direito. Mas geralmente os homens gostam de ser assediados pelas mulheres e tal, geralmente aceitam o assédio e beijo, enfim. Um certo dia do carnaval, um cara segurou forte no braço do Pedro e tentou dar um beijo nele à força. E o Pedro é hétero e namorava comigo, então assim, ele não ia beijar o cara. Ele falou, me dá um beijo, e já foi chegando e puxando ele pra dar beijo, e ele falou, me solta. Aí o cara apertou mais forte e puxou de novo, assim, já tipo juntando nele, e ele falou assim, me solta. Começou a ficar bravo e ameaçou, falou, se você não me soltar, eu vou te socar, por exemplo. E impôs a sua força de uma forma que o cara soltou, vazou, foi embora. E nisso o Pedro continuou, né, refletiu, me contou, falou, nossa, Thaís, senti uma coisa muito ruim, o cara, né, quis me beijar à força e tal. Aí eu parei de refletir, falei, porra, quantas vezes isso já aconteceu comigo em carnaval? Quantas vezes? E todas elas eu me senti mal, sabe? Mas pra mim e pra minhas amigas, pra todo mundo que eu conheço, isso é normal. Mas pra ele, com um homem de personagem desse fato, não é normal. E isso é um padrão sexista que, na maioria das vezes, sendo homens os agressores. Eu falei, Pedro, reflete agora comigo que você ainda teve o poder de utilizar da sua força como igual daquele cara, pelo menos vocês iam se pancar lá, mas tipo, agora e uma mulher que não tem a força, sabe, pra poder se bancar no momento de defesa. Agora, em relação à mulher e esse medo constante que todas nós sentimos, assim, de estar andando sozinhas à noite, de estar andando sozinhas, sempre que a gente quer dar uma volta de bicicleta, não são poucas pessoas que nos assediam, são muitas. E quando eu tô sozinha é pior ainda, é muito ruim, sabe? É muito desconfortante os olhares, é muito desconfortante assovios, pessoas que chamam. Muitas vezes eu tô de fone de ouvido porque eu já quis ignorar essa situação depois de um tempo, que eu falei, nossa, eu não vou ficar escutando esses caras, eu não quero nem ouvir o que eles estão falando, não interessa o que eles estiverem falando, eu vou só ignorar, coloco meu fone de ouvido e não ouço
nada, focada no meu destino, assim, no meu caminho, e não olho pro lado. E eu me prometi que aquilo não iria me afetar mais, porque essas pessoas não mereciam nem um pingo desse sentimento, assim, de constrangimento, vergonha. Eles não mereciam isso de mim, então eu quis me blindar com fone de ouvido. Foi a minha estratégia pra driblar esse medo. Durante todo o meu período de faculdade, eu ia pra aula à noite, porque era o único horário que existia, e eu voltava por volta de 11 horas da noite. De bicicleta. Não vou negar que eu sentia medo. Quando eu tava próximo à minha casa, era um lugar mais vazio e postes queimados, enfim. O cara te assediar, você tá de fone de ouvido, ignorar, é desconfortável, assim, constrangedor, mas não te causa tanto medo quanto você pensar na possibilidade de alguém violar seu corpo, te tocar ou fazer qualquer coisa desse tipo, sabe? Mas mesmo assim, gente, eu não tô falando de à noite, 11 horas da noite, igual era na época da faculdade, assim, 8 horas, na hora que começou a escurecer, já tem gente que começa, tipo, a amedrontar as mulheres. Muitos homens. Claro, tem outros que não fazem nada, que são tranquilos, ficam na deles. Mas imagina, você tá andando na rua e condicionadamente você sente medo. Nossa, é horrível. Eu sinto que é um mundo que eu preciso transformar pra minha filha não sentir nem passar isso que eu passo, isso que nós passamos. E olha que isso ainda é o de menos perto de várias outras pessoas do mesmo gênero que eu passam em relação à violação do corpo. Eu vou voltar no fato. Isso é normal, normal. Olha que horrível isso ser normal. Como que isso pode ser normal? Na época de Jesus Cristo, era normal crucificar pessoas. Era normal apedrejar, né? Mulheres, homens. Jesus chegou para debater, conversar sobre coisas que eram normais, mas extremamente erradas. Padrões que a sociedade vivia e que nem percebia o quanto era absurdo, porque eram normais. Jesus Cristo transformou tudo com a verdade. Nós mulheres estamos, assim, enojadas, porém com a sensação de que isso é normal. Por isso que hoje eu venho aqui pra gente debater mais sobre esse assunto que precisa ser conversado, pra gente buscar uma solução juntos, pra que isso não seja um padrão para as próximas gerações. Que hoje eu penso que nós temos que saber as manobras de defesa pessoais, sabe? Isso é essencial pra, assim, proteger minha filha em relação a esses tipos de agressões, assim, que é possível se defender, né? Que minha filha pratique capoeira. Não como forma de ataque ou algum tipo de agressividade, ou que ela, né, pra ela ser agressiva e brigar com os outros. Claro que não, porque quem conhece a capoeira sabe o quanto é sério, o quanto aquilo ali é respeitoso. No final das contas, é uma estratégia de defesa perfeita, maravilhosa. Adoraria ter tido a oportunidade de ter feito capoeira desde a infância. Hoje, mesmo eu praticando esporte, fazendo crossfit, capoeira é uma prática muito difícil de fazer quando você não tem um gingado desde a infância, sabe? Por isso eu quero muito colocar a Jade, assim, numa aula de capoeira. A Jade é minha filha, né? Pra quem não sabe, ela tem 1 ano e meio. Quando a mulher fica à mercê da sorte, a maioria das vezes dá ruim em relação ao agressor, porque homens naturalmente são mais fortes que as mulheres, né? Sabe, olha a quantidade de violação do corpo da mulher que acontece em necrotério, com bebês, na infância, em clínica psiquiátrica, na rua, na igreja, dentro de casa e nas penitenciárias. Uma coisa que a gente não pode chamar esses caras são de loucos. Eles não têm respeito pela vida de outra pessoa e deixam os desejos sobreporem a razão. Eles se justificam com palavras hipócritas. E o vídeo que eu vi da cara desse médico anestesista que foi preso em flagrante, de uma repulsa, que não existe combater violência com mais violência. Isso que eu tô falando agora me lembra um episódio de Orange is the New Black, que é uma série da Netflix. Tem as mulheres na penitenciária, uma delas lá é violada por um policial. Algumas rebeliões. E elas pegaram esse policial e doparam ele e queriam se vingar. Deixou ele assim numa posição. Pegou um cabo de vassoura e pensou, sabe? Tipo assim, em socar nele até sair lá na garganta. Só que refletiu, olhou pra aquilo e falou: como eles são capazes de fazer isso com alguém vulnerável. Cara, eu arrepio quando eu lembro dessa cena, porque foi muito marcante pra mim. Mesmo elas querendo se vingar, elas viram que isso é tão asqueroso. A gente não consegue desejar isso pra ninguém, nem pros próprios agressores. Uma mulher numa condição de dar à luz. Cara,
é inimaginável, porque pra mim foi o momento mais delicado da minha vida e imagina ainda assim ser violada, sabe? Meus mais sinceros sentimentos às pessoas que sofreram esse tipo de abuso, em qualquer condição. Eu só consigo ver um possível melhor nesse cenário, nós pais, conscientes, termos os melhores exemplos para os nossos filhos homens, para que as nossas filhas mulheres possam viver num mundo sem medo. Porque na nossa geração realmente não acredito. Não acredito em melhora, porque o Estado que se diz no direito de nos defender, e se as estatísticas sobre isso já são absurdas, imagina a quantidade de dados que não se tem, que não houveram denúncias, ensinando os meninos que não se toca no corpo de nenhuma coleguinha, a não ser que ela deixe fazer um carinho no rosto, ter uma conversa aberta sobre a sexualidade com eles, claro que com o nível intelectual da idade deles, mas eles precisam ter a consciência que isso não se faz. E quando chegar na pré-adolescência, deixar claro qual é esse medo que a gente vive constantemente, pedir para que eles tenham respeito, para que as próximas gerações não sintam o mesmo que nós sentimos. Ensinar que o nosso direito termina quando começa o do outro. Uma educação positiva, bem esclarecida, sem violência. Não digo que vai resolver o problema de toda a maldade do mundo, mas com certeza pode ajudar. Talvez seja o único caminho possível para que isso melhore estruturalmente. Eu acredito nisso, porque eu acredito na regeneração do planeta através das novas gerações, se bem conduzidas por nós. Que atualmente os agressores são tantos e estão tão perto da gente, é impossível que o Estado prenda todo mundo, sabe? E que nós vamos seguir seguras pelas ruas à noite. Mas todos esses debates são extremamente válidos para que a gente transforme a realidade para os próximos anos, para as próximas gerações. Eu acredito na regeneração do planeta através da criação positiva que a gente pode dar para os nossos filhos. Eu quero muito poder criar minha filha sem medo. Sim, colocá-la na capoeira, mas que ela nunca precise usar isso para se defender. A capoeira é a representação imaterial da resistência de um povo que teve gingado para se esquivar da opressão. Então, nada mais justo do que honrar essa dança maravilhosa e que traz muitos benefícios, tanto intelectualmente quanto culturalmente. E também me sentir tranquila em relação à defesa pessoal da minha filha. Espero que vocês estejam comigo nessa crença para que as próximas gerações possam curar esse problema estrutural. E também peço a ajuda de cada um de vocês que tem filhos, ou que pretendem ter, ou que estejam grávidas, ou que sejam tios, estejam perto de alguma criança. Sempre dê exemplos bons, de respeito, e denuncie sempre que acontecer alguma coisa do tipo. Quando a lei puder ser exercida, ela deve ser. Comenta aqui a sua experiência em relação a isso e a sua opinião também. Eu vou adorar saber e poder debater com vocês. Até a próxima.